Daqui a pouco, um assunto importantíssimo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei de 2018 que está tomando o assunto do momento para os empresários. Mas nós vamos saber disso daqui a pouco com o Dr. Vicente, que já está nos estúdios, daqui a pouquinho. Revista Andradas e Estúdio 46 apresentam Veja Isso Agora. Ouviremos agora o jornalista e analista Elias Batista no Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46. Com vocês, Elias Batista. Olá, tudo bem? Uma ótima tarde, uma boa noite. Se você está acompanhando esse vídeo na pós, transmissão ao vivo, nós estamos ao vivo nesse momento pela página Estúdio 46, no Facebook, também ao vivo pela Revista Andradas, começando falando sobre um tema importantíssimo, Lei Geral de Proteção de Dados. Sabe que empresas estão sendo processadas por isso, estão sendo multadas, e tem multa grandiosa, até 50 milhões. Uma empresa pode ser multada na questão de lei de proteção de dados. É importantíssimo, por isso nós trouxemos um especialista. Eu também não entendo muito do assunto, estou me inteirando agora, por isso nós trouxemos aqui Vicente Machado Dias. Ele é advogado, pós-graduado em Direito Digital, Compliance, Trabalhista e Proteção de Dados pela Escola Mineira de Direito. Ele é formação também em DPO na Exain, aperfeiçoamento em compliance trabalhista na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, participante do primeiro Congresso Internacional de Direito Digital, Proteção de Dados e Compliance Trabalhista, participante também da primeira Jornada de Lei Geral de Proteção de Dados na Facomércio São Paulo, participante da RH Leadership 2022, curso de LGPD na prática e também presidente da Comissão de Direito Digital, Proteção de Dados da 96ª subseção da OAB em Andradas, Minas Gerais. Muito bem, doutor Vicente, primeiramente bem-vindo ao estúdio. Esperamos aí que possamos elucidar, a dúvida do pessoal que está em casa. Elias, boa tarde a todos que nos ouvem. Eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição para esclarecer sobre o assunto aí para o pessoal. Agora, lei de proteção de dados, primeiramente, como que a gente, por que a gente tem que proteger os nossos dados? Quais são esses dados, que a gente tem que proteger? O Elias, nós vivemos hoje, isso é sabido, no mundo digital. Hoje, a maioria das coisas, dos negócios, acontecem no mundo digital. Antigamente, nós tínhamos um cofre em casa que a gente guardava os nossos dados, nosso CPF, nosso RG, nossa caderneta de poupança, tudo tinha ficava ali na gavetinha, guardadinho, bonitinho, Hoje não. Hoje os nossos dados estão na rede mundial de computadores, E as pessoas têm acesso a esses dados. E é preciso, e muitas vezes há o uso indiscriminado, ofendendo a privacidade das pessoas, o uso indiscriminado desses dados, ofendendo a privacidade das pessoas, e tomou tamanha repercussão isso, tamanho volume esse uso indiscriminado de dados, que os governos entenderam que era necessário regulamentar esse uso desses dados, o acesso a esses dados, para que a pessoa que fosse o titular dos dados, ela pudesse controlar os seus dados. E então foi criado, em 2016 foi aprovado na Europa a GDPR, chamado Regulamento Geral de Proteção de Dados, que regulamenta o assunto na Europa, entrou em vigor em 2018. A nossa legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada em 2018, ela teve um escalonamento de sua entrada em vigor, tendo entrado em vigor definitivamente, totalmente em 2021, em agosto de 2021. E daí para diante, nós agora estamos sob a égide dessa lei e as empresas, tanto as empresas como pessoas físicas que lidam com dados pessoais de outras pessoas, de seus clientes, têm que se adequar a essa lei e andar de acordo com o que essa lei dita.
E qual que é o objetivo geral dessa lei? O objetivo geral dessa lei é exatamente isso, proteger os dados pessoais. Aí, o que seriam dados pessoais? Dados pessoais são aqueles dados que podem tornar a pessoa, que identificam a pessoa ou podem identificar a pessoa, que tornam a pessoa identificada ou identificável. Por exemplo, quando eu falo o seu nome, eu te identifico. Teu RG te identifica diretamente. Teu CPF te identifica diretamente. O teu e-mail, ele já é um dado que pode te identificar. Então, às vezes, pelo teu e-mail eu não sei quem você é, mas através do seu e-mail eu posso chegar em você. Então, é um dado identificável, que a pessoa pode ser identificável. Então, tudo aquilo que identifica uma pessoa natural, veja bem, a lei ela protege a pessoa natural, não protege a pessoa jurídica. Então, quando nós falamos Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos falando de dados pessoais. Não protege um CNPJ? Não. Somente... Ela protege os dados, ela regulamenta os dados de pessoa natural. Então, tudo aquilo que te identifica ou te torna identificável é um dado pessoal. E a lei, ela traz... eu gostaria só de fazer um adendo aqui, que nós estamos começando um pouquinho na parte de teoria, né? Uhum. Explicar alguns conceitos, que a lei traz alguns conceitos novos, que a gente tem que se familiarizar com eles, para depois a gente ir para uma parte um pouquinho prática, alguns exemplos que têm acontecido aí na mídia, que tem alguma aplicação prática para o consumidor, na relação de trabalho, nós vamos falar isso. Mas, nesse primeiro momento, cuidar um pouquinho dessas definições para que a pessoa possa entender depois o que a gente está falando. E a lei, ela divide esses dados pessoais em dados comuns e dados sensíveis, né? Esses dados comuns, quais seriam? RG, CPF, nome, endereço, seriam dados comuns. E os dados sensíveis são aqueles dados que, por sua natureza, podem gerar discriminação. Um dos princípios da LGPD é evitar a discriminação, é a não discriminação. Então, esses dados sensíveis que são dados que podem gerar discriminação. Você veja, quais são esses dados sensíveis? Falam sobre etnia, cor, raça, que falam sobre opção religiosa, que falam sobre opção política, sobre filiação partidária, sobre biometria, sobre saúde, né? Então, são dados sensíveis. Por exemplo, nós tivemos aqui, alguns dias atrás, eu participei na Câmara Municipal, a convite do vereador Luizinho, para falar exatamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no setor público, que havia lá a proposta de um projeto que foi aprovado, que eu acho até que a iniciativa é muito boa, de fazer uma lista da fila das pessoas que vão fazer cirurgias, coisas desse tipo. Foi aprovado o projeto era muito bom, mas eles me pediram um esclarecimento a respeito do assunto e eu fui dar esse esclarecimento. Não falei exatamente sobre o projeto, mas sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no setor público também. Então, quando você fala em dados, e esse dado aí desse projeto eram dados sensíveis, porque fala da saúde, né? Você vê, se você expuser uma pessoa que ela tem determinada doença, alguma coisa, você pode impedir dela de arrumar um emprego, pode gerar algum desconforto para a pessoa, algum mal. Então, a lei se preocupa muito com esse tipo de dados, com esse tipo de dados sensíveis, e faz uma regulamentação diferente dentro da lei. Então, são esses dois tipos de dados que a lei fala, dados sensíveis e dados comuns. Agora, essa lei, o que a lei protege exatamente? É a pessoa em si? São os dados da pessoa. Por quê? Porque você está hoje, o que acontece? Eu vou te dar um exemplo e nós vamos entender. Em 2012, havia uma empresa, esse caso é icônico, é um caso relatado, quem fala de LGPD conhece esse caso, com certeza, da Target. O que a Target fazia? Ela criou alguns requisitos, alguns itens, que se a pessoa preenchesse aquilo, ela criou um perfil, que se a pessoa preenchesse aquele perfil, possivelmente
estaria grávida ou teria alguém grávido na casa, se comprasse aqueles determinados produtos. E o que ela fazia? Ela criava esse perfil da pessoa, identificava que a pessoa tinha o perfil e começava a mandar mala direto na casa da pessoa, oferecendo produtos para a grávida. Numa dessas situações, o pai começou a ver que chegava, o pai de uma menina de 16 anos, começou a ver que chegava muita mala direta oferecendo um produto para a grávida, e ficou injuriado com aquilo, e foi reclamar na Target. Pô, mas como é que vocês estão mandando isso para minha filha? Minha filha tem 16 anos. E aí, meses depois, ele descobriu que a filha realmente estava grávida. Mas esse caso acendeu o alerta. Por quê? O que eles estão fazendo com os meus dados que estão na internet? O que estão fazendo com os dados? Aliás, falando sobre dados de internet, hoje tudo, né? A gente pesquisa na internet, no Facebook, no YouTube, automaticamente, você pesquisou sobre carro, e já vem as marcas de carro mandando propagandas e mais vídeos daquele assunto que você estava pesquisando. E aí, alguém tem os dados, tem os nossos dados, que seriam as redes sociais. Já é bem complicado, né, gente? Por exemplo, quando você entra num site hoje, aparece assim, aceitar cookies. Isso, aceitar cookies. E aí? O que a lei diz sobre aceitar os cookies? A ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, regulamentou a questão recentemente, falando quais são os tipos de cookies que existem, o que pode ser pedido, como pode ser pedido. E o que eu tenho percebido em alguns sites que eu entro? Que você entra, aparece lá o aviso e não aparece, alguns aparecem assim, selecionar os tipos de cookies, ou então sim, aceitar ou rejeitar, ou então só aceitar. E para rejeitar, depois tem uma série de dados. O que acontece com isso? O que é o cookie? O cookie é um arquivo que ele vai reunir informações suas. Então você vai usando aquele site, ele vai reunindo informações suas, vai criando um perfil seu. Então na próxima vez que você entrar naquele site, talvez já tenha a tua senha gravada, o site já sabe o que vai te oferecer. Então o teu perfil já está formado ali, certo? Então o que a ANPD fez? Ela regulamentou a questão para que não haja um armazenamento de dados teu, uma captura de dados seus, primeiro que você não saiba, e segundo, de forma massiva. Que seja capturado dados seus apenas aqueles necessários para a operação, certo? Porque senão ele cria o teu perfil e pode compartilhar indevidamente com outras empresas e outras fazer um comércio com os teus dados, né? E hoje, todo lugar que você vai, você vai na farmácia, você tem que preencher lá os dados. Preenche aqui os dados para você obter descontos. Todas as empresas hoje estão coletando dados. É perigosíssimo, porque são redes nacionais, né? A gente não sabe para onde vão esses dados. Agora, eu tenho direito, né? A pessoa que está em casa preencheu esses dados. Qual que é o direito da pessoa, a detentora dos dados? Ela tem o primeiro direito que ela tem é saber se estão tratando os dados delas, quais os dados que ela tem. Depois, ela tem o direito de saber se aqueles dados estão exatos ou não. Por que a LGPD se preocupa com a exatidão dos dados? Pensa bem, você vai fazer uma compra, tá? E vai abrir um crédito. Se os dados estiverem incorretos, você não tem um crédito. Concorda? Sim. Então, você sabe que você tem dados de determinada empresa e você quer corrigir esses dados. Às vezes quer corrigir o seu endereço, quer corrigir a sua profissão, qualquer outro dado, o telefone seu, mudou o telefone, você tem direito a esse tipo de coisa. Se você quiser excluir todos os seus dados daquela empresa, você pode excluir também. Fala, não quero que vocês tenham meus dados mais aí. Tem como? Tem como. Eu quero que você anonimize meus dados. Isso é direito. Mas como consegue? Tem como? Vamos lá, uma empresa está com meus dados, eu não quero que a empresa tenha mais meus dados. Como que eu vou fazer?
A empresa tem que ter um setor, se ela for uma empresa de tratamento de alto risco, ela tem que ter um encarregado, né? E esse encarregado, nós vamos falar dessa figura aí também, é o que vai fazer a ponte entre a empresa, que é o controlador, digamos assim, do dado, com o titular do dado e a ANPD. Então, se eu quero que uma empresa me forneça os dados que eu tenho, quero ver o que ela tem meu lá. Eu tenho que entrar em contato com esse encarregado, isso vai ter que ter no site da empresa, o nome desse encarregado. Tem que entrar em contato com o encarregado tem um prazo para devolver as informações. Aí pode ser uma informação simples ou pode ser uma declaração completa. Aí tem 15 dias para devolver isso. Falando com o empresário de Andradas, as empresas de Andradas têm que ter, Vicente, hoje um responsável? As grandes ou médias, pequenas empresas têm que ter? O que acontece é assim, você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, ela abarca todas as pessoas que mexem com dados, tanto natural, veja bem, ela protege só o dado de pessoa natural, mas a obrigação de tratar o dado é de quem lida com dados, e aí pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então a proteção é só para a pessoa natural, mas a obrigação de tratar os dados pode ser pessoa física ou jurídica. Então, por exemplo, um advogado tem que tratar os dados, um médico na clínica dele tem que tratar os dados. Entendeu? Uma empresa que queira tratar os dados, né? Ela quer ser correta, o que ela tem que fazer? Quais são os passos? Tem um mini mercado no bairro, quero tratar os dados que são coletados. O que é a obrigatoriedade? Então, aí tem que ver o tipo de empresa, se é uma empresa de pequeno porte, microempresa, se é uma empresa de médio porte ou de grande porte. Se a empresa for de pequeno porte ou microempresa, ela tem algumas exigências a menos. Por exemplo, questão do encarregado que eu falei. Deixa eu só dar um conceito aqui para o pessoal, para eles entenderem. A lei criou 3 figuras novas. O controlador, o operador e o encarregado. O controlador é aquele que detém a decisão sobre os dados. O funcionário então que eu sou o dono da empresa e eu recebo os dados dos meus clientes, dos meus funcionários, e eu que vou decidir para quem que eu vou compartilhar esses dados. Por exemplo, para que escritório de contabilidade que eu vou mandar os dados dos meus empregados? Eu que decido isso. Aí tem o operador, que é aquela pessoa que vai lidar com os dados. Certo? E depois eu tenho o encarregado, que é aquela figura que eu falei agora, que é o que vai responder pela empresa, pelo controlador, perante a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, e perante o titular do dado, certo? Que é a pessoa física que tem o dado sendo tratado. Isso tem que ser um advogado ou não há necessidade? Não, a lei não determina uma formação específica. Você leu aí no meu currículo que eu tenho formação de DPO, pela Exim. O DPO é a figura criada pela GDPR, a União Europeia. A figura análoga na nossa legislação chama-se encarregado. E a ANPD ainda não regulamentou essa profissão, e então pode ser alguém de TI, pode ser um advogado. Agora, o que é importante? Que o encarregado entenda da lei. Por quê? Porque ele é que vai responder os direitos do direito titular e responder perante a ANPD se precisar. O que está fazendo com esses dados? Você entendeu? Falando em dados, né, a LGPD e o consumidor, o que você tem a falar para a gente sobre a lei e o consumidor? Olha, em relação ao consumidor, as duas áreas que você vai ter uma aplicação maior da LGPD, que eu entendo, e que é corriqueiro as pessoas entenderem assim, quem trabalha na área, é a área do direito do consumidor e a área trabalhista nas empresas. A área do direito do consumidor, por quê? Porque nós já falamos aqui, adiantamos, né? Ele vai ter o direito de saber quais são os dados que foram tratados, tudo.
E se houver um vazamento de dados, ele tem direito, e houver um prejuízo para ele tem direito de ser ressarcido. Por exemplo, um caso que aconteceu recentemente com um banco, com uma telefônica. A pessoa devia por uma telefônica, por uma empresa de telefonia, né? Ela devia uma empresa de telefonia. Os dados dela, com o valor da dívida, com o número de contrato, vazou. E ela recebeu uma falsa cobrança. Então a pessoa conseguiu invadir a empresa de telefonia, pegar os dados desse titular dos dados e começou a cobrar esse titular de dados como se fosse a empresa de telefonia. Com os dados corretos. Com os dados corretos. E a pessoa pagou. Teve o nome lançado no Serasa, tudo. Mas tudo por uma cobrança falsa. Isso é caso que está na jurisprudência. E aí o que aconteceu? Gerou o dever da empresa de telefonia de ressarcir a pessoa, tanto danos materiais como danos morais. E é importante dizer, a pessoa pode ser condenada administrativamente a pagar multa pela NPD, que é uma multa pesada, 2% do faturamento até 50 milhões de reais, e, ao mesmo tempo, ser condenado na justiça a pagar danos morais e materiais também, para o titular dos dados. Então pode ter uma dupla apenação aí, tanto administrativa no âmbito da ANPD, como judicial no âmbito da justiça comum. Né? Chegando até os 50 milhões, uma possibilidade de uma multa. Agora a gente está falando, vamos processar uma empresa já conhecida. E quando for uma empresa internacional? Hoje tem muito coleta de dados internacionais. Hoje as empresas são mundiais. E aí? Como que a gente faz? Aí vai a empresa, tem que ter uma sucursal no Brasil, vai ser responsabilizada aqui, né? Sim. Inclusive, por exemplo, na União Europeia, a GDPR, ela se preocupa com dados de europeus. Se você trata dados de europeus, a GDPR, ela tem abrangência também. Aliás, pelo menos está previsto lá. Está mais adiantado que o Brasil. Já faz tempo que tem discutido esse assunto na Europa, tem aplicado, inclusive é mais complicado para as empresas fazerem propaganda na Europa com os cookies, né, do que aqui no Brasil. A lei e as relações de trabalho, o que você tem a falar? Então, a relação de trabalho, a empresa é onde talvez tenha o maior volume de dados, dependendo da empresa, é no seu RH. A LGPD, ela regulamenta a relação de trabalho desde o oferecimento da vaga. Você tem normas a cumprir para oferecer vaga. E até depois passa o oferecimento da vaga, do recebimento de currículos, da realização da entrevista, do contrato, da duração do contrato, do cumprimento do contrato, extinção do contrato de trabalho, armazenamento desses dados necessários por questão legal e depois a eliminação desses dados. Então ela pega desde o oferecimento da vaga até a eliminação final dos dados. Ela é bem complexa na área trabalhista. É uma área que as empresas têm que tomar cuidado. Receber um currículo tem que tomar cuidado. Nós já tivemos, a última informação que eu tive, se não me engano, já haviam sido ajuizados mais de 1.000 ações trabalhistas com base em LGPD. Puxa vida. Mais de 1.000 ações trabalhistas com base em LGPD. E isso vai ser uma crescente. Então, as empresas têm que tomar cuidado com o seu RH. Mas eu tenho só 10 funcionários. Não tem problema. Você está sujeito a LGPD. Certo? Não tem... A lei não fala de quantidade. A lei fala em tratar dados. O que é tratar dados? Você coletar dados, produzir dados, reproduzir dados, armazenar dados. Todas essas... são mais de 20 verbos, 20 ações que representam o tratamento de dados. Então, se você cair ali em algum daqueles
daqueles itens ali, daqueles verbos, né, daquelas ações, que são exemplificativas, você é obrigado a se adequar à LGPD. A gente fala adequação à LGPD. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre LGPD e inteligência artificial. Aliás, inteligência artificial é algo novo aqui nessa revista. Em janeiro, nós lançamos uma matéria sobre a inteligência artificial e também tem aplicações na lei. Presente aqui da revista Andradas, para o nosso amigo Vicente, que está nos estúdios hoje. Muito obrigado. Nós agradecemos também os nossos patrocinadores. Livro Vim Política, você conhece aí? Você que gosta de política? Olha, aqui tem um pouco da história da política andradense, desde anos 30 até chegar no momento mais atual. Esse livro, por apenas R$ 29,90, você compra no Mercado Livre. Compra lá no Mercado Livre um presentão também aqui para o nosso amigo Vicente, para ficar por dentro da história andradense. Nós agradecemos também nosso patrocinador, que é o Colégio Junqueira. Se você quer matricular o seu filho, matricule no Junqueira. Tem escola para as crianças, tem ensino médio de qualidade. Colégio Junqueira. Vale a pena você procurar conhecer um pouquinho mais do Junqueirinha. Vai lá no Junqueirão, é uma escola de altíssima qualidade. Também, junto com a gente, Clube Rio Branco, o clube completo. Olha, tá chegando aí já o verãozão, mas começa agora, já entra na academia, começa a fazer um esporte. Além da academia, lá no Rio Branco tem o Clube Campestre, que é maravilhoso, você pode fazer o Clube Campestre. Além do Clube Campestre, tem também as artes marciais. Aliás, falando em artes marciais, forte abraço aí para nossos amigos do Karatê, né? Maquiel, Fábio, pessoal do boxe, que tem lá no Clube Rio Branco. Também tem judô para as crianças. Vale a pena você matricular o seu filho nas artes marciais. Eu recomendo, minha filha faz Karatê lá com o Maquiel, hoje é dia de aula com o professor Maquiel. Vale a pena, é muito importante para você, como proteção individual para a criança, quando ela for crescer. Isso é muito importante, a proteção das crianças, tá bom? Clube Rio Branco, o clube completo. Se você ainda não é sócio, 3731-1545, procure o Clube Rio Branco. Bom, falando sobre inteligência artificial, hoje tudo é inteligência artificial. O YouTube investe em inteligência artificial, o Google investe, o ChatGPT está dominando o mercado, todo mundo lá batendo um papo com o ChatGPT. E aí vem a questão da inteligência artificial e a lei. Tem aplicações da lei com a inteligência artificial, Vicente? Tem. Eu só queria abrir um parênteses aqui, voltar um pouquinho. Eu vi aqui na tua revista falando sobre ESG. ESG é o assunto do momento também. Sim, sim. Né, porque é a conformidade das empresas no âmbito da governança social e ambiental. E é interessante na relação trabalhista, quando você fala em adequação na questão social, as empresas têm uma responsabilidade pela diversidade nas empresas. Diversidade nós falamos em relação a etnias, mulheres, ela tem que ter uma diversidade ali na empresa. E aí a LGPD permite aquilo que nós chamamos no direito do trabalho de ações afirmativas. O que é ação afirmativa? Você tem um princípio da LGPD que diz assim: não discriminação. Então você tem lá os dados sensíveis, que você não pode fazer referência à etnia das pessoas e tal, dados como nós falamos aqui agora há pouco. Mas existe ações afirmativas para garantir a diversidade que você pode fazer. Então, por exemplo, eu posso abrir uma vaga especificamente para negros. Eu posso abrir uma vaga especificamente para brancos. Eu posso abrir uma vaga especificamente para mulheres. São ações afirmativas aí. Tem os requisitos, tem que ser feito de uma forma adequada, mas pode ser feito, é uma exceção. É uma questão interessante nas relações trabalhistas e que tem a ver com ESG que eu vi aqui, que você estava, que é um assunto também que eu já estou estudando e a gente já está aprofundando nessa área também. Mas outra questão também na relação trabalhista, voltando um pouco, é sobre a base legal para você tratar o dado. A lei exige que você tenha um motivo. Esse motivo da lei chama-se base legal. E o pessoal acha que
na área trabalhista, você tendo termo de consentimento, você já está certo. Não, o termo de consentimento na área trabalhista, se você tiver só termo de consentimento do seu funcionário, você está totalmente errado. Não é essa a base legal adequada. Essa é uma base legal residual que deve ser usada em último caso e talvez deve se pensar se eu precisar usar o termo de consentimento, se eu vou poder pegar aquele dado ou não do meu funcionário. É interessante. Por exemplo, quando você vai pedir o currículo, hoje você já não pede mais o endereço, a foto. Quando você vai pedir a foto? Vamos supor que você queira fazer uma propaganda para uma pessoa parecida com Elvis Presley. Aí você tem que pedir a foto. Tudo bem. Senão não há necessidade. Senão, por quê que eu vou pedir a foto? Porque pode gerar uma discriminação pela aparência da pessoa. Então não pode colocar mais, não pode pedir mais, ter obrigatoriedade. Orienta-se. Por isso, na hora de você fazer o currículo, pedir o currículo, você tem que já ver todos esses itens. O que você vai pedir para a pessoa estar no currículo? Vicente, finalizando, penalidades. Sobre a inteligência artificial, você ia perguntar? O que a inteligência artificial e a lei, existe? A LGPD não fala exatamente inteligência artificial, né? Mas ela fala em decisão automatizada lá no artigo 20 dela. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de como essa inteligência artificial, essas decisões automatizadas, elas influem na proteção de dados. O que elas influem? Por exemplo, você vai no banco, pedir um empréstimo, certo? Você vai no banco pedir um empréstimo, o que o gerente olha, a primeira coisa sua? Uma coisa chamada score. Sim. Né? Não é o score? O que é o score? É a reunião de um monte de informações que ele tem na internet, de outros bancos, que traz o teu perfil. Ele é um bom pagador ou um mau pagador. Não emprestar. Mas e se eu sou um bom pagador e lá diz que eu sou um mau pagador? O que a lei fala? A lei fala que eu posso pedir a revisão dos meus dados. Então, outra coisa que eles podem usar também, essas decisões automatizadas, que não pode ser usado, plano de saúde. O plano de saúde usar os teus dados para fazer o teu perfil e ver se vai te aceitar ou não no plano de saúde. Não pode ser usado. Essa lei tem artigo específico sobre isso. Na seara trabalhista, esses dias eu entrei em um site de oferecimento de vagas e eu achei até interessante, mas ele cria um ranking. Então vamos supor, eu dou meu perfil, eu dou lá meu nome e ele faz um ranking com as informações que ele tem de mim, se eu sirvo ou não para aquela vaga. Então eu entrei para uma vaga de motorista. Deu que eu servia 40% para a vaga. Já tinha outra, aí ele já dá a informação que tem outro que tem 60% de adequação à vaga. E tem outro que tem 80% de adequação à vaga. Agora, onde que ele pegou meus dados? Meus dados estão certos? Lá na informação dele, ele sabe se eu tenho carteira A, B, C, D ou E? Então, você veja que esse pedido de revisão, quando a decisão é automatizada, é muito importante. Que é o que acontece com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial, ela cria estereótipos. Por exemplo, né, ela cria estereótipos. E às vezes, por determinada vaga, por determinada informação, ela tira a pessoa. Então, é uma questão a ser vencida. Tem que tomar muito cuidado. Nós temos uma comissão de inteligência artificial no Senado, que está trabalhando, já teve mais de 50 audiências públicas trabalhando sobre o tema. Tem um projeto de lei tramitando no Senado, no Congresso Nacional, regulamentando a uso da inteligência artificial. Em alguns casos ela bate com a LGPD, em outros casos ela vai além da LGPD. Então é um assunto do momento da inteligência artificial, só que é muito vasto, não dá para a gente falar aqui.
Doutor Vicente Dias é o nosso entrevistado de hoje aqui no Veja Isso Agora. Nós queremos agradecer também o Januário Burger, hamburgueria de garagens. Se você não conhece o Januário, vá para o Januário. Meu amigo, experimente as delícias lá do Januário Burger. Fica em um local um pouco diferente. É a Rua Iluminada, Zircone 43, Jardim Mutterli, em Andradas, aberto de sexta a domingo, das 18h30 às 23h15. Telefone é o 359-9214-8711. Entra lá no Instagram do Januário, hoje não está aberto ainda, mas entra lá, @Januário Burger. Você vai ver o vulcão, você vai ver o bacon que o Januário produz. É outro nível. Entra lá que você vai gostar. Também junto com a gente, Café Andradense. Compre o melhor café de Andradas, Café Andradense. Olha, a venda dos melhores estabelecimentos. Pode procurar aí no seu supermercado, sempre tem lá o pacotinho amarelo do Café Andradense. Conheça um pouquinho mais, você que é de outra cidade, entra no Instagram, @Café Andradense. Café é sempre uma boa ideia, é bom de manhãzinha, à tarde também é bom, café da tarde. Eu gosto muito do Café Andradense, recomendo para você experimentar o Café Andradense. Nós continuamos aqui com o Dr. Vicente. Vicente, já tem a empresa que foi penalizada, tem multas? A ANPD regulamentou, porque a lei previa a questão de multas, mas havia uma necessidade de regulamentação pela ANPD. A ANPD é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que como a ANEEL, que é a agência que regulamenta o setor elétrico e outras agências que nós temos aí, regulamenta o setor da proteção de dados. E havia necessidade da regulamentação da ANPD. Foi feita essa regulamentação agora em fevereiro, foram criados os critérios de aplicação das multas, porque você tem desde de advertência até multa de 50 milhões. Né? Outra penalidade grave é a publicização do erro. Então, ser jogado na internet, ó, a empresa tal foi multada, suspensão da possibilidade de tratar dados por 6 meses, parcial tratamento de dados. Então, assim, as penalidades, além da multa, que a gente vai muito pelo dinheiro, mas eu acho que tem penalidades que são piores que a multa. Porque às vezes impede a pessoa até de tratar os dados e de continuar com a atividade dela. E dar publicidade sobre o erro também é complicado para a empresa. Por exemplo, e por incrível que pareça, a primeira multa aplicada pela ANPD foi em cima de uma microempresa. Veja a situação. Nós falamos aqui que uma microempresa que não trate dados de alto risco, ela não precisa ter um encarregado. Mas essa microempresa tratou dados em larga escala, dados que poderiam ofender os direitos fundamentais da pessoa e não provou que não tinha tratado e não tinha o encarregado. Então, como ela tinha esse tratamento e não tinha o encarregado, ela recebeu a multa. No caso, foi R$ 14.400, porque o faturamento dela era pequeno. Mas e se essa empresa, além da dona imagem, porque o nome dela está lá na NPD, todo mundo pode ver, e se suspende o tratamento dela de dados e ela não pode trabalhar. Então, assim, não existe dizer minha empresa é pequenininha e eu não preciso me adequar. Veja qual o tipo de dado que você usa, qual a quantidade de dados que você usa, qual o risco que você tem desses dados vazarem ou de trazer, porque se vazar, você pode ter uma multa pesada. E o que é levado em consideração para essa multa? É a adequação à LGPD. Então, se a pessoa não tomou nenhuma medida administrativa, nenhuma medida técnica, por exemplo, a medida administrativa, fazer uma política de segurança de informação, treinamento e conscientização de funcionários, que são medidas administrativas que são recomendadas. Medidas técnicas, controle de senha. Então, você tem vários funcionários, você faz uma graduação. Ó, esse funcionário pode entrar até essa informação. Desse nível para cima é outra senha, desse nível para cima é outra senha. Você escalonar as senhas. E a gente fala muito dessas medidas administrativas na área
digital, mas elas têm que também ser na área física. Por exemplo, uma vez eu cheguei numa empresa e o arquivo, todo mundo punha a mão no arquivo. Todo mundo tinha acesso àquele arquivo. A sala do arquivo. É dados que está lá. Hoje tem que ser guardado a 7 Hoje tem chaves. que ser guardado. Como Hoje você tem que falou, ser guardado, tem quase que uma ter indústria do procedimento. petróleo. Isso. Nós estávamos conversando aqui antes, né? A indústria dos dados hoje vale $1 trilhão. Tem muitas empresas que são avaliadas hoje pelos dados que ela possui. Então, os nossos dados hoje, nós temos que perder... Porque o que a gente pensa? Vou proteger um patrimônio da minha empresa, da minha casa. Então a gente põe cerca elétrica, a gente põe cadeado, a gente cerca de muro, protege tudo. Só que um dos maiores patrimônios da empresa hoje está dentro do computador. E ali você tem que proteger também. Né? Por que nós trouxemos o Vicente aqui? É um assunto interessante. Primeiro que a gente fala muito com os empresários. A gente tem aí vários clientes nossos e a gente quer manter eles bem informados. Foi inclusive uma indicação da Associação Comercial, da ACIRA, de trazer o Vicente para falar sobre esse assunto. As empresas de Andradas, várias já estão tomando cuidado com os dados, esse assunto é um assunto que, se você não pensou ainda, talvez esse seja o primeiro contato seu sobre o controle de dados interno que você tem. Mas já é algo para você, vamos ligar a anteninha, né? Já acendeu ali a luz do alerta. Então é importante, né, Vicente, se você ainda não começou a cuidar dos dados, comece a cuidar dos dados. A partir de agora é lei, já desde 2018, né, já valendo, mas é importante que as empresas tenham, para evitar até ter um problema lá na frente. Eu acho que a pessoa tem que procurar um advogado de confiança dela, né? Um advogado, um técnico de TI, porque ele vai ter que fazer, e procurar a pessoa de confiança dele para que faça essa adequação, porque a adequação ela passa desde o gerenciamento de contratos, tem que mudar cláusulas contratuais, cláusulas com fornecedores, cláusulas com empregados, cláusulas com parceiros, né? Então, você precisa de um advogado, a pessoa precisa procurar um advogado de confiança dela para fazer isso. E também adequação nos sistemas de TI, que é muito importante também. Hoje tudo tem dado, viu, gente? Você falou de TI, mas hoje tem os dados para você acessar a internet móvel de determinado estabelecimento. Tem os aplicativos que você cadastra, do seu CPF, de dados. Então, é muito importante para que as empresas tenham controle desses dados, para que não caia em mãos erradas. Caiu em mão errada, aí a situação complica. Aí vai precisar novamente do advogado, mas aí para o processo, aí complica. Vicente, muito obrigado pela sua participação. Agradeço de coração a sua participação aqui no Estúdio 46. Obrigado pela oportunidade e espero que tenha valido aí pro pessoal. Tá certo, gente. Compartilhe esse vídeo, comenta aí se você já sabe, né, sobre os dados pessoais, sobre essa lei, o que você acha dessa lei. Forte abraço para você que está no YouTube. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, tem vídeo novo no YouTube. E esse é o tema de hoje. Inscreva-se no canal Estúdio 46 no YouTube. Forte abraço para você e até a próxima, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46 em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista.